Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando o capítulo de número 8 do livro O Poder da Presença. Essas descobertas intrigantes mostraram que manter uma única postura expansiva pode fazer uma diferença significativa e mensurável nos hormônios relacionados à confiança e à ansiedade. Mas será que adotar posturas de poder, posturas simples sem relação com a yoga, poderia gerar os mesmos resultados da yoga, cujos benefícios à saúde, como já vimos, foram comprovados? E será que posturas impotentes poderiam causar o efeito contrário? Para medir as mudanças hormonais em nosso experimento, meus colegas e eu coletamos amostras de saliva de voluntários antes e de 15 a 20 minutos após a adoção da postura de poder. O que descobrimos? Em nossa amostra de mulheres e homens, aqueles com posturas de alto poder tiveram um aumento de 19% na testosterona, uma redução de 25% no cortisol. Aqueles com posturas de baixo poder apresentaram o padrão oposto, uma redução de 10% na testosterona e um aumento de 17% no cortisol, exatamente o padrão que havíamos previsto. Além disso, como no primeiro experimento, o grau em que as posturas afetaram a sensação de poder ou de impotência relatada pelos participantes foi surpreendentemente similar. O mesmo ocorreu com a tolerância ao risco e quando as chances de vencer aumentaram para meio a meio, embora também aumentasse naturalmente a disposição de todos de arriscar os $2, a diferença entre os voluntários com postura de alto ou baixo poder permaneceu quase idêntica. 86% dentre aqueles com postura de alto poder versus 60% dentre aqueles com posturas de baixo poder, uma diferença de 26 pontos percentuais. Compare isso aos 33% versus 8% de participantes, uma diferença de 25 pontos percentuais. Disposto a correr o risco quando a chance era de apenas 1 em 6. Em outras palavras, a disposição de correr o risco aumentou para todos, de acordo com as chances de vencer. Mas a diferença absoluta entre aqueles com posturas de alto ou baixo poder permaneceu a mesma. Nossos primeiros estudos forneceram fortes indícios de que adotar posturas expansivas e abertas, exibições corporais de poder, causava não apenas mudanças psicológicas e comportamentais, mas também alterações nos estados fisiológicos de nossos voluntários. Tudo isso correspondeu perfeitamente aos efeitos conhecidos do poder. Não fomos os primeiros psicólogos a explorar os efeitos de adotar uma postura aberta ou fechada. Embora não associasse a postura ao poder ou à presença, o psicólogo John Riskin demonstrou uma série de experimentos realizados na década de 1980 que manter uma postura ereta em vez de desleixada pode render muitos benefícios. Nossas percepções de confiança e de autocontrole aumentam, enquanto a sensação de tensão diminui. Assim, ficamos mais persistentes na resolução de problemas e até reagimos mais construtivamente a feedbacks sobre o nosso desempenho. No início da década de 1990, Sabine Stipper e Fritz Streck, os pesquisadores do sorriso com a caneta na boca, constataram que a sensação de orgulho ao recebermos a notícia de que tivemos sucesso numa tarefa era maior numa postura ereta do que numa postura desleixada. E desde que nossos primeiros experimentos com posturas de poder foram publicados, em 2010, uma quantidade substancial de pesquisas tem sido realizada sobre esses e outros fenômenos
e outros fenômenos afins sobre a relação corpo-mente, esclarecendo os muitos benefícios de adotar posturas boas, ou seja, expansivas, destemidas e eretas. O trabalho de Riskin, como muitas pesquisas relacionadas desde então, revela algo espantoso. Não são apenas posturas de poder arrojadas que exercem efeito. Modos bem sutis de expansão, como uma simples e boa postura ereta, podem gerar o mesmo tipo de resultado. Avançando ainda mais, veremos que o movimento expansivo e até a expansibilidade vocal, como falar pausadamente, pode afetar a forma como pensamos, nos sentimos e nos comportamos. Portar-se de maneira poderosa instrui suas emoções, pensamentos, comportamentos e seu corpo a se sentirem poderosos e estarem presentes, e até apresentarem um melhor desempenho, em situações que podem variar da trivial à mais desafiadora. Vou explicar. Sensação. Os resultados dos experimentos que meus colegas e eu realizamos para estudar o efeito das posturas de poder sobre os hormônios são fascinantes, mas constitui apenas parte de um quadro mais amplo. Talvez a descoberta mais importante seja que adotar posturas expansivas e abertas faz com que nos sintamos melhor e mais eficientes de várias maneiras. Sentimos-nos mais poderosos, confiantes e assertivos, menos estressados e ansiosos e mais contentes e otimistas. Em nossos estudos, meus colegas e eu, com frequência, pedimos às pessoas que informem seus sentimentos após as posturas de poder, mediante uma variedade de perguntas relacionadas ao poder pessoal. Outros pesquisadores têm usado medidas semelhantes e os efeitos sobre as sensações conscientes de poder foram demonstrados muitas vezes. No entanto, os benefícios das posturas de poder também aparecem em um nível menos consciente. Por exemplo, a psicóloga Li Huang e sua equipe compararam os efeitos de posturas poderosas com efeitos de manipulações de poder tradicionais, do tipo descrito no capítulo 5. Como atribuições de papéis, gerente versus subordinado, cada participante foi designado para uma postura de alto ou baixo poder, e depois a um papel de alto ou baixo poder. Para modificar a postura dos participantes sorrateiramente, Huang informou que estava fazendo um estudo de marketing sobre cadeiras ergonômicas. Na postura expansiva, ou seja, de maior poder e de novo aleatoriamente atribuída, os participantes colocavam um braço no encosto da cadeira e outro no espaldar de uma cadeira ao lado. Huang também pediu que cruzassem as pernas de modo que o tornozelo de uma repousasse sobre a coxa da outra, de modo que o joelho ficasse para fora. A postura resultante assemelhou-se à apresentada na figura 5, que eu já postei, em nossos experimentos. Na postura contrativa, isto é, de baixo poder, os participantes sentaram-se sobre as mãos, mantiveram as pernas fechadas e curvaram os ombros. Essa postura assemelhou-se à da figura de número 7. Depois, os pesquisadores designaram as pessoas para o papel de gerente, ou seja, de alto poder, ou subordinado, baixo poder. Os gerentes foram informados de que iriam supervisionar, avaliar e recompensar os subordinados numa tarefa compartilhada de resolução de enigma. Os subordinados foram informados de que seriam supervisionados, avaliados e recompensados pelos gerentes na tarefa. Observa que a tarefa jamais ocorreu. Apenas atribuir a pessoas seus respectivos papéis já é suficiente para manipular o poder.
Depois que realizaram suas manipulações de papéis, a sensação inconsciente de poder dos participantes, o grau em que a ideia de poder tornou-se cognitivamente ativa ou acessível, foi medida pedindo-se que completassem uma série de fragmentos de palavras, formando um termo relacionado ou não ao poder, como ad, palavra lead, liderar em inglês, está relacionada ao poder. A palavra load, carga, não está. Os participantes foram instruídos a completar os fragmentos com a primeira palavra que viesse à mente. Embora adotaram uma postura poderosa e assumir um papel poderoso aumentassem as sensações conscientes de poder, Jung constatou que apenas a postura, mas não o papel, já afetava a sensação inconsciente do poder. Posturas expansivas levavam as pessoas a criar palavras ligadas ao poder, refletindo assim a ativação inconsciente de sensações poderosas. Como observa Jung, nossos experimentos mostram que a postura de fato tem um efeito maior do que o papel poderoso nas manifestações comportamentais e psicológicas de poder e promove ainda mais a ideia de que o poder está personificado ou enraizado em estados corporais. Para pensar e agir como alguém poderoso, as pessoas não precisam exercer um papel poderoso ou se lembrar de que estão num papel poderoso. Em suma, uma simples postura corporal mantida por uns poucos minutos produz muito mais feedback do que ser considerado para um papel poderoso. Isso é empolgante. Será que os efeitos das posturas poderosas se mantêm em diferentes culturas? Para descobrir, a psicóloga Laura Park e seus colegas realizaram um estudo intercultural comparando amostras de participantes americanos e leste-asiáticos. Em muitas culturas do leste da Ásia, uma linguagem corporal abertamente dominante em ambientes públicos costuma ser reprovada, o que indica que as posturas de poder talvez não funcionem para as pessoas dessas culturas. Por outro lado, dada a associação universal entre postura expansiva e domínio, ao redor do mundo e até no reino animal, seria de esperar que as posturas de poder, especialmente em ambientes privados, funcionassem em toda parte. E, de fato, Parker constatou que seus voluntários americanos e leste-asiáticos sentiam os mesmos benefícios de aumento da confiança das posturas de poder após adotarem a postura expansiva de mãos espalmadas na mesa, assim, que eu e meus colegas temos usado em nossos estudos, e a postura expansiva de sentar-se ereto, que Jung usou em seus estudos. Mas, dadas as diferenças entre os tipos de exibições não verbais, considerados apropriados em cada cultura, deveríamos também esperar certas nuances. Algumas posturas poderiam funcionar melhor do que outras para determinadas pessoas. Park descobriu que em sua amostra leste-asiática, uma postura específica, aquela em que as pessoas apoiam os pés na mesa e as mãos atrás da cabeça, com os braços abertos, não fazia as pessoas se sentirem mais poderosas ou orientadas para a ação. Por que não? Talvez porque os leste-asiáticos tenham uma tendência a expressar sua expansividade física no eixo vertical, enquanto os ocidentais a expressam no eixo horizontal. Mas as posturas poderosas do leste-asiáticos se refletem, por exemplo, na escolha entre sentar-se ou ficar de pé, no grau de inclinação durante uma mesura, na altura em que erguem um cálice, num brinde e assim por diante. O psicólogo cultural Sheinu Tin descobriu que em algumas partes de Myanmar, antiga Birmânia,
espera-se que as crianças mantenham as cabeças abaixo das dos mais velhos. Uma criança em Myanmar fica sentada no chão até seus pais levantarem da cama de manhã. Quando um monge adentra uma casa e senta-se numa cadeira, espera-se que as crianças e adultos não se sentem no chão. O lugar na hierarquia social parece determinar o grau de verticalidade. Uma expansão vertical baixa indica uma posição social baixa. Enquanto os ocidentais se sentem à vontade com posturas horizontalmente expansivas, como colocar os pés sobre a mesa ou gesticular amplamente com os braços, nas culturas leste-asiáticas, exibições públicas desse tipo costumam ser consideradas socialmente inadequadas ou mesmo rudes. Uma simples pesquisa de imagens no Google de CEOs americanos e CEOs japoneses tendem a confirmar essa observação. Assim, a descoberta de Parker faz sentido. Alguém com uma formação cultural leste-asiática acharia intrigante e deselegante a postura dos pés sobre a mesa, que consiste quase inteiramente em expansão horizontal. Como Parker e seus colegas explicaram, essa postura era percebida tanto por americanos como por leste-asiáticos como o menos compatível com as normas culturais leste-asiáticas de modéstia, humildade e contenção. Os efeitos da postura dependem do tipo e do seu significado simbólico em determinada cultura. As posturas expansivas também reduzem a ansiedade, ajudam a lidar com o estresse. John Riskin descobriu em sua pesquisa que os indivíduos em posturas físicas encurvadas, defensivas, expressavam verbalmente mais estresse do que aqueles em posições relaxadas. Quando as pessoas, ao receberem feedback negativo, mantêm uma postura expansiva, a tendência de deixarem a crítica derrubar a crença de que elas, e não os outros, controlam seus destinos é menor, é menos perturbador. Outro exemplo vem de pesquisadores da Universidade de Auckland, que informaram aos participantes que o estudo investigava como a bandagem adesiva, como aquelas usadas por atletas, afeta a fisiologia, o humor e o desempenho. Eles aplicaram a bandagem nas costas dos participantes em padrões que ajudavam a mantê-los em posturas eretas ou em desleixadas. Nessas posições, os voluntários realizaram uma versão do teste de estresse social, TSST, uma tarefa empregada em vários experimentos descritos neste livro. Ok, pessoal, por enquanto é só. Vejo vocês na continuação deste capítulo, que por sinal é um tanto quanto grande, e peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo.